Nova guerra pode começar em breve. Trump informou ao Congresso que ações militares contra o Irã começaram dia 7, indicando o início da guerra. Vamos analisar esse assunto em detalhes. Vamos ver agora. O presidente dos Estados Unidos, Trump, enviou carta ao senador Chuck Grassley, presidente interino do Senado, em 10 de julho, informando ao Congresso que as ações militares contra o Irã começaram no dia 7, retomando na prática a guerra. Na carta, também foi mencionado que esse procedimento tem como objetivo fornecer ao Congresso as informações necessárias de acordo com a Lei dos Poderes de Guerra. Isso indica que a Casa Branca está conduzindo o processo legal, ao mesmo tempo em que define esta operação militar como uma ação baseada nos poderes constitucionais do presidente. Isso mostra que a Casa Branca considera a operação como uma ação militar fundamentada na autoridade constitucional do presidente. 여기서 전쟁권한법을 살펴볼 필요가 있습니다. O presidente dos Estados Unidos pode realizar ações militares externas por até 60 dias sem aprovação do Congresso, mas precisa da autorização parlamentar para continuar após esse prazo. No entanto, chama a atenção o fato de o presidente Trump ter especificado novamente, nesta carta, o início da ação militar como sendo o dia 7. Há análises que sugerem que, ao criar margem para interpretar isso como uma nova operação militar separada desses conflitos, há a intenção de recalcular o prazo de 60 dias a partir de um novo ponto. Claro, pode haver essas dúvidas. Os conflitos armados já vêm ocorrendo desde o fim de fevereiro deste ano, então dizem que já se passaram muito mais de 60 dias. A Casa Branca diferencia cessar-fogo e retomada militar, vendo esta operação como nova fase. Se essa interpretação será aceita é outra questão, mas legalmente eles agem dentro de um novo enquadramento militar. A eficácia da Lei dos Poderes de Guerra é alvo de controvérsias há muito tempo. Na história, já houve casos em que o presidente manteve operações militares por mais de 60 dias, e raramente o Congresso conseguiu pará-las de imediato. Se o Congresso aprovar a suspensão das ações militares, mas o presidente vetar, será preciso mais de 2/3 da Câmara e do Senado para derrubar o veto. Esse limite alto dificulta forçar o presidente a interromper uma ação militar. Considerando isso, avalia-se que a notificação ao Congresso busca manter a discricionariedade militar do presidente, mesmo cumprindo a formalidade legal. Curiosamente, surgiu algo bastante irônico desta vez. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em sua rede Truth Social que os Estados Unidos são os guardiões do Estreito de Hormuz e declarou que, sob o pretexto de garantir a segurança dos navios que passam pelo estreito, cobrará uma taxa de 20% sobre toda a carga transportada. Isso vale para todos os navios no Estreito de Hormuz, que precisarão pagar 20% do valor da carga aos Estados Unidos como taxa de proteção. Enquanto criticava duramente o Irã por cobrar pedágio dos navios mercantes no Estreito de Hormuz, agora os Estados Unidos estão propondo a cobrança de taxas sob o pretexto de garantir a segurança do estreito, o que está agravando ainda mais a tensão na região de Hormuz. Por isso, deve haver grande confusão na comunidade internacional. Diante disso, o presidente Trump anunciou um discurso à nação no dia 16. Segundo a Axios e outros veículos dos Estados Unidos, o tema principal deve ser a questão do Irã. Na Coreia, será às 10 horas do dia 17 de julho. O discurso está programado para esse horário. A Casa Branca não revelou o conteúdo do discurso. No entanto, como os ataques aéreos continuaram nos últimos dias e a retomada das ações militares foi oficializada, há grande interesse na possibilidade de serem anunciadas novas diretrizes ou medidas adicionais relacionadas ao Irã. Em especial, este discurso deve se tornar uma oportunidade importante para confirmar qual direção o governo dos Estados Unidos tomará daqui para frente. Há também a possibilidade de que o discurso inclua menções sobre até que ponto as operações militares serão ampliadas e se ainda resta espaço para negociações diplomáticas. Dentro e fora dos Estados Unidos, há previsões de que a situação no Oriente Médio pode ser fortemente impactada, dependendo do tom deste discurso. Por isso, o mundo inteiro está atento ao conteúdo do anúncio. Em seguida, o presidente Trump participou do programa de rádio conservador chamado Hugh Hewitt Show e apresentou uma posição ainda mais dura. Ele sugeriu que os ataques aéreos podem continuar, dizendo que vai atacar com força, tanto esta noite quanto amanhã, indicando que não se trata de uma resposta única. E acrescentou que o que eles podem fazer sobre isso disse que eles não podem fazer nada, que tudo o que podem fazer é gritar alto, avaliando de forma dura a capacidade de resposta militar do Irã. É visto como uma forma de reforçar, interna e externamente, a superioridade militar dos Estados Unidos. Ao ser questionado sobre saber a localização da liderança iraniana e eliminá-los, o presidente interrompeu disse que sim. No entanto, ele acrescentou que não queria falar mais sobre esse assunto,
mas afirmou que estamos definitivamente observando. Ele não descartou eliminar alvos publicamente, mas evitou citar planos militares específicos. Depois, ele disse que em vez de eliminá-los, atacamos como exemplo, destacando que os bombardeios também servem de advertência. O presidente Trump também explicou de forma bastante detalhada o processo pelo qual as negociações fracassaram. Ele disse que, até o dia anterior, o acordo estava quase finalizado e a chance de sucesso era alta. Ele explicou que após a equipe de negociação receber uma ligação e sair da sala, a situação mudou drasticamente. Ele também reafirmou sua posição anterior de que o Irã é um parceiro que não cumpre suas promessas e que não se pode confiar em um acordo com eles. Essas declarações também podem ser vistas como uma tentativa de destacar para a comunidade internacional que a responsabilidade pelo fracasso das negociações não é dos Estados Unidos, mas sim do Irã. O presidente Trump avaliou o Memorando de Entendimento sobre o Fim da Guerra, MOU, afirmando que foi criado para testar o Irã. Desde o início, não era um acordo de paz definitivo, mas um processo para testar se a outra parte cumpriria as promessas. Depois, ele disse que o Irã não respeitou o teste nem cumpriu as promessas, deixando claro que não havia motivo para manter o MOU. Essas declarações também estão sendo interpretadas como um sinal de que haverá mais ênfase na pressão militar do que em futuras negociações. Por isso, atualmente, toda a região de Hormuz se tornou um campo de batalha. O Comando Central dos Estados Unidos, sob ordens do comandante-em-chefe, realizou pelo terceiro dia seguido ataques aéreos noturnos ao Irã, às 16h45, no horário da costa leste dos Estados Unidos. Com ataques aéreos, eles seguirão causando grandes danos às forças e ao exército iraniano, enfraquecendo sua capacidade de atacar civis e navios na região de Hormuz. Enquanto isso, o Irã também continua realizando ataques contra navios na região de Hormuz. Desta vez, 2 petroleiros pertencentes aos Emirados Árabes Unidos foram atingidos por ataques de mísseis, resultando em vítimas. Segundo a Reuters, o Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos informou que os petroleiros Mombasa e Al Bahia foram atingidos por mísseis de cruzeiro iranianos ao sul de Hormuz, a cerca de 50 milhas náuticas. Com esse ataque, um marinheiro de nacionalidade indiana, a bordo do navio Mombasa, morreu. E 8 pessoas ficaram feridas, incluindo 6 marinheiros indianos e 2 ucranianos. Dentre eles, 4 ficaram gravemente feridos. Nos 2 petroleiros atacados, também houve incêndios, mas os marinheiros conseguiram controlar o fogo por conta própria, evitando danos maiores. Destaca-se que todas as vítimas e feridos são marinheiros de outros países. Com marinheiros estrangeiros não americanos ou iranianos afetados, o conflito já impacta países vizinhos. O governo dos Emirados Árabes Unidos também reagiu de forma dura. O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos classificou o ataque e afirmou que tem total direito de investigar as sanções em seguida pela proteger a segurança e a estabilidade do país. O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos chamou de ataque descarado do Irã. O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos classificou o ataque como uma agressão descarada do Irã, destacou que respondeu ao ataque e afirmou que está preparado para tomar todas as medidas necessárias. Os Emirados Árabes Unidos reforçam essa posição. Isso está sendo interpretado como uma possibilidade de resposta militar. Nesse contexto, as preocupações com a segurança dos navios civis que passam pelo Estreito de Hormuz estão aumentando cada vez mais. As companhias de navegação e o setor marítimo de cada país também estão observando atentamente a situação local. O ponto de maior interesse agora é como o Irã irá responder. No momento, ainda há várias opções disponíveis para eles. Primeiro, há a possibilidade de ataques com mísseis ou drones contra as bases militares dos Estados Unidos e tropas americanas estacionadas em várias partes do Oriente Médio. Iraque e Na Síria e na região do Golfo, existem várias instalações militares importantes operadas pelos Estados Unidos. Por isso, há a possibilidade de que o Irã pressione diretamente ou de forma indireta. Além disso, há análises de que o Irã pode mirar novamente as instalações militares ou bases de apoio logístico dos Estados Unidos, utilizando drones suicidas e mísseis de cruzeiro, que têm sido usados com frequência crescente nos campos de batalha recentes. Além disso, os movimentos dos grupos armados pró-Irã, que mantêm relações de cooperação com o Irã, também são um fator variável. Iraque e Síria. Se as milícias pró-Irã na Síria, o Hezbollah no Líbano e os rebeldes Houthi no Iêmen começarem a agir simultaneamente, a linha de frente pode não ficar restrita a uma única região. No caso dos rebeldes Houthi, já há relatos de confrontos entre a Arábia Saudita e os Houthis. Também não se pode descartar a possibilidade de ataques contra Israel.
O Irã, no passado, já definiu Israel como um dos principais inimigos, junto com os Estados Unidos. Caso este conflito se prolongue, há possibilidade de ataques diretos utilizando mísseis balísticos ou drones, ou ataques indiretos por meio de grupos armados pró-Irã. Israel também está operando seu sistema de defesa anti-mísseis no mais alto nível e reforçando sua prontidão militar. Caso um ataque em larga escala contra o território israelense se torne realidade, a intervenção militar dos Estados Unidos pode ser ainda maior do que é agora. A chance de ampliação e análises apontam que o Oriente Médio pode entrar em nova fase.